Boa noite de novo. Boa noite. Então, irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo de Malaquias, vamos fazer a leitura hoje, mais uma vez, do versículo 11 do capítulo 1. E eu pretendo encerrar o capítulo 1 hoje, aliás, encerrar o versículo 11 do capítulo 1. E, se possível, também entrar no capítulo, no versículo de número 12. Então, Malaquias capítulo 1, versículo 11 e 12. O texto diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por esta oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude, que o Espírito Santo possa dar-nos capacidade para termos a compreensão plena de tudo que o Senhor propõe a nos dizer esta noite, que possamos entender e ouvir a tua voz, e que tudo isso possa ser para a glória do teu próprio nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira, nós tratamos do versículo 11 e eu fiz algumas aplicações a respeito, e hoje eu quero terminar essas aplicações e iniciar o próximo versículo. Nós, no versículo 11, só para lembrar, versículo 11 trata de um modo com que Malaquias ele demonstrou, apontou o contraste que havia entre o que o povo gentio estava fazendo, oferecendo ao Senhor ofertas puras e incenso, enquanto o povo de Deus estava desprezando ao Senhor. Então, Malaquias vai tratar de apontar esse contraste, daquilo que se esperava do povo de Deus e daquilo que não se esperava de um outro povo. Mas ele vai demonstrar que Deus é Deus além dos limites de Israel e que ele é adorado por toda parte. E dentre esta fala de Malaquias, ele também fez algumas acusações, onde ele diz que o povo, principalmente os sacerdotes, eles prestavam um sacrifício perfeito às autoridades, eles respeitavam e honravam as autoridades enquanto eles desonravam a Deus. E dentro disso eu fiz algumas aplicações, onde eu falei a respeito do cuidado que devemos ter para que nós ofertemos ao Senhor sacrifícios verdadeiros e sacrifícios puros, e que nós não caiamos no mesmo pecado do povo de Israel. Também falei a respeito da questão de honrar mais as autoridades humanas e desonrar a Deus, citando o exemplo do trabalho, onde nós muitas vezes somos mais diligentes com as questões do trabalho, onde nós estamos mais preocupados em obedecer lá às autoridades, no sentido de sermos pontuais, de sermos assíduos, e às vezes, quando se trata da obra de Deus, nós não fazemos assim. Não que não tenhamos que ser pontuais e assíduos no nosso trabalho, mas também devemos fazer isso quando se trata das coisas de Deus. E hoje eu quero falar para vocês a respeito do propósito
que o Senhor escolheu e chamou a Israel. Israel foi escolhido com um propósito. E Israel, de acordo com tudo que já ouvimos hoje apenas pelo profeta Malaquias, já é o suficiente para entender que Israel falhou neste propósito para o qual ele foi chamado. Porque Deus escolheu Israel para ser o meio pelo qual ele se tornaria conhecido e o seu nome seria reconhecido entre as nações. Israel teria que ser uma luz, como se fosse um luzeiro numa parte alta, onde as nações pudessem olhar e pudessem ser atraídas por ela. O propósito era que todos os outros povos deveriam olhar para Israel e ficar maravilhados, em virtude da glória, o brilho e o poder daquela nação, que sobrepunha sobre todas as demais, de maneira tal que, quando necessário, subjugava inclusive os seus inimigos, e então, juntamente com seus deuses. E isto, obviamente, despertaria, então, o interesse por parte de outros povos em conhecer a origem de tanto do amor, de tanto poder daquela nação. E certamente eles iam querer saber quem estava por trás de tão grande sucesso, tão grande destaque daquela nação. E por esta razão, então, é neste momento que eles iam deparar com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não perde sequer uma guerra, o único Deus e o único verdadeiro Deus. Então, o propósito de Deus para Israel é que eles fosse uma nação, Israel fosse uma nação por meio da qual ele seria conhecido e o seu nome seria engrandecido por toda a terra. Mas, para isso, Israel deveria cumprir com a sua parte da aliança. Israel deveria ser fiel unicamente ao Deus de Israel e deveria honrá-lo com total obediência e confiança, se submetendo à sua lei que foi dada ao povo. Mas porém, o povo foi infiel, não cumprindo o propósito de Deus. Então Israel falhou nesta missão, de tornar o nome do Senhor conhecido por todo o mundo. Porém, os propósitos do Senhor nunca poderão ser frustrados. Não há quem possa impedir o Senhor de agir quando Ele quer fazer, não há quem possa impedir. E então o Senhor enviou teu Filho, Jesus Cristo, e através dele levantou a igreja, para que a sua vontade então possa se cumprir. Então, aquilo que Israel não fez, cabe à igreja de Cristo fazer. E a igreja de Cristo, como tem cumprido a missão de receber, que recebeu de Cristo, como a igreja tem feito isso? Como a igreja tem recebido esta missão e como ela tem desenvolvido esta missão? Será que a igreja tem de fato conseguido levar adiante o propósito para o qual Deus a recebeu? Deus a enviou? Porque Deus confiou à igreja, ou seja, aos verdadeiros adoradores de Cristo, este papel de torná-lo conhecido de todas as pessoas em todo o mundo, em todos os cantos do mundo, através da pregação do Evangelho e do bom testemunho de Cristo, evidenciando então o poder transformador deste Evangelho, através de vidas moldadas pelo poder do Espírito Santo, que refletem o caráter justo e bom do Senhor. Então, será que temos feito a nossa parte? Será que temos abraçado esse propósito, entendido de fato essa missão que nós temos? Será que temos feito a nossa parte e contribuído para que o todo da igreja possa fazer essa parte, realizar essa missão que é de todos? Então, como você tem lidado com esta grande e intransferível responsabilidade que recebeu de Cristo? Você está disposto, de fato, a cumprir este propósito que recebeu? Ainda que para isso você tenha que renunciar à sua própria vontade para seguir a Cristo? Ou será que isso ainda não é uma verdade para nós cristãos?
Será que nós estamos como aqueles que ainda não compreenderam o que é ser cristão de verdade? Eu já ouvi de ditos crentes que eles estavam fazendo a parte deles, mas que eles estavam tranquilos porque já eram salvos, e porque eram salvos o resto não importava, que a salvação é individual. De fato, a salvação ela é individual, mas será que não se importar com os outros é um sentimento que faz sentido para o crente, para aquele que foi alvo da graça de Jesus? Será que esse não é um pensamento egoísta da nossa parte, quando nós simplesmente ficamos tranquilos porque já somos salvos e ficamos aí esperando, né? Ou esperando o dia da morte, ou esperando a volta de Cristo, né? Para que tudo possa ser consumado e então a gente possa herdar, né? A nossa herança juntamente com Cristo. Será que esse pensamento, será que ele realmente é coerente, né? Com o papel do crente? Onde está então o amor pelos perdidos que o próprio Cristo pregou e viveu? Então isso é algo para a gente poder pensar. É possível que aqui muitos autores estejam pensando o seguinte, que não é esse o propósito do seu coração e que você está sim preocupado com os outros, que você tem interesse de fato que os demais sejam alcançados pelo Evangelho, e que você não acha que o fato de estar salvo deve ser algo que deve te tirar alguma preocupação, mas você entende que realmente os outros precisam ser alcançados pela mesma graça, e você está interessado que isso aconteça. Você pode pensar assim. Agora a pergunta mais importante é: você age assim? Porque todas as vezes que nós não nos movemos a fim de que o verdadeiro Evangelho de Cristo se espalhe, todas as vezes que nós não nos aprontamos para defender a única verdade que é o Evangelho, nós estamos dizendo: eu estou salvo e não me importo com os demais. É possível que os nossos pensamentos sejam corretos, é possível que as nossas intenções estejam ok, porém nossas práticas muitas vezes podem dizer exatamente o oposto do que nós temos declarado. Aliás, talvez seja esse o maior problema das igrejas bíblicas sérias hoje, ou seja, a inércia, a falta de ação, o comodismo. E esta é uma postura preocupante e uma postura inclusive condenada pelas Sagradas Escrituras. Por isso a fé que recebemos deve produzir em nós obras. A fé que recebemos deve convergir em obras para a glória de Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 2, versos 17 até o 20, vai tratar desse assunto, da questão da fé que não redunda em obras. Se vocês quiserem olhar, encontrar Tiago 2, 17 e 20, ele vai discorrer sobre o que acontece com a fé, cuja esta não é seguida pelas obras. E o Evangelho que nós recebemos deve fazer com que nós tenhamos como resultado as boas obras para a glória de Deus. Então, Tiago 2, 17 e 20 vai dizer: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, nós precisamos pensar a esse respeito. Se nós de fato cremos em Cristo e fomos salvos através dele, é preciso que a gente tenha obras que sejam coerentes com esta nova realidade que nós vivemos. Então, a nossa oração é que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos conduzir, para que vamos diariamente olhando atentamente para o propósito de Deus que está posto sobre nós.
e que nunca esqueçamos de orar por nós mesmos e pela nossa igreja, para que Deus cumpra em nós e através de nós a sua vontade, e que Deus, e somente Ele, venha acrescentar a esta simples igreja todos aqueles que foram do seu querer, para que sejam edificados, tenham suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Que nós sejamos o instrumento pelo qual Deus vai fazer esta obra. Que possamos ter, né, esta graça de obedecer e de servir, de forma que a sua igreja possa ser edificada através de nós, cumprindo assim o nosso papel, a nossa obrigação de sermos aqueles que fazem com que o reino do Senhor avance para a glória do Senhor. O capítulo 1, verso 11. Agora vamos para o versículo de número 12. Nós assim concluímos nosso verso 11, do capítulo 1. E agora vamos pensar um pouco a respeito do verso de número 12. Nós vimos que neste versículo 11, que nós acabamos de ler, inclusive, Malaquias vai dizer, vou ler mais uma vez: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12: mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. A gente percebe novamente o contraste que há aqui. Os gentios oferecem ofertas puras de incenso ao Senhor, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Então, Malaquias apresenta aqui a discrepância, né, entre o que acontece com um povo, que é o povo de Deus, e o outro povo, que é o povo gentil. Então, Malaquias, neste versículo, ele dá sequência, né, ao seu pensamento, denunciando a incongruência ou a contradição entre o povo de Deus, que o desonravam, e os gentios, que lhe ofereciam incensos e ofertas puras. Só para a gente lembrar, o verso 11, ele contrapõe as práticas dos sacerdotes que Malaquias levantou nos versos 9 e 10. Os versos 9 e 10 tratam da profanação do nome do Senhor pelos sacerdotes. No verso 11, aparecem os gentios ofertando ao Senhor incensos e ofertas puras. Então, esse verso 11, ele contrapõe o que foi dito no versos 9 e 10. No versos 9 e 10, Malaquias diz, vocês profanam o meu nome. Mas no verso 11 ele diz, do nascente do sol até o poente, grande é o meu nome entre as nações. Então, percebe que aqui há uma contradição. E nesse verso 12 que nós acabamos de ler, ele vai contrapor o que Malaquias defende no verso 11. Então, no verso 11 ele diz a respeito dos sacrifícios aceitos que o Senhor recebia, e no verso 12 vai dizer, mas vós o profanais. Então, mais uma vez, ele apresenta aqui uma contradição. Então, a acusação do profeta agora é essa, mas vós o profanais. Profanais o quê? Profanais o nome do Senhor, ou ao próprio Deus. Vejam que no verso 11, Malaquias repete a palavra nome 3 vezes. Em uma desta oportunidade, ele diz que incenso se oferecerá ao nome do Senhor. E em 2 destas oportunidades, ele diz que é grande o nome do Senhor. O Senhor, com estas afirmações, ou Malaquias, com estas afirmações em nome do Senhor, ele está testificando e dando testemunho de que um povo que não era de Israel não é de Israel, mas que o adoravam com sinceridade de coração. Ele está testificando e dando testemunho de um povo que não era de Israel, mas que o adorava com sinceridade de coração. E que este povo engrandecia o nome do Senhor como o grande rei de toda a terra. Porém, quanto ao seu povo, ele dizia, mas vós profanais o meu
nome. E aí ele vai dar sequência dizendo: fazei isso quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Então, Malaquias está dizendo que quando eles falavam que a mesa do Senhor era impura e seu produto, isto é, a sua comida, era desprezível, este era o modo pelo qual eles estavam dizendo, eles estavam profanando o nome do Senhor. Mas é interessante que Malaquias diz que eles falavam, quando dizeis, mas não há nenhum sinal aqui que esses sacerdotes tivessem alguma manifestação verbal. Então, quando ele diz que os sacerdotes profanavam o nome do Senhor, ao dizerem que a mesa do Senhor é impura, ele não está se referindo a nenhuma fala de forma literal por parte dos sacerdotes, mas está apontando para as ações destes homens. É por isso que esse verso de número 12, eu quero dar o título de A ação do homem evidencia o que está oculto em seu coração. As ações do homem, a ação do homem evidencia o que está oculto em seu coração. Então, qual era o modo pelo qual esses sacerdotes diziam que o nome do Senhor era desprezível? Então, ao levar animais cegos, coxos e doentes para o altar do sacrifício, ou seja, para a mesa do Senhor, era o mesmo que dizer que a mesa do Senhor era impura, isto é, desprezível. O oposto disso seria pura e santa. Sendo assim, eles não precisavam verbalizar que tinham a mesa do Senhor ou o altar do Senhor como um local desprezível, mas suas ações revelavam isso. E Malaquias logo tratou de repreendê-los, apontando o pecado que era evidente. Então, a reflexão que eu pretendo fazer, ou que você também faça diante disso, é que, quanto a Deus, tudo que nós fazemos está patente diante dele. Não há nada encoberto diante do Senhor, como o próprio escritor aos Hebreus relatou. Deus sabe o que você pretende fazer, mesmo antes de pretender. Não há nenhuma possibilidade de esconder dele os desígnios de seu coração. Isso é verdade em relação ao nosso relacionamento com Deus, que tem a onisciência como um de seus atributos incomunicáveis. Então, pensando no relacionamento horizontal entre os homens ou em comunidade, como nós podemos enxergar isso? A gente vai perceber que pela ação dos sacerdotes, Malaquias identifica a intenção do coração deles. Pelas nossas ações, Deus sabe qual é a intenção do nosso coração, ou até mesmo antes disso. Talvez, quanto aos nossos relacionamentos pessoais entre homens, você consiga até manter algum segredo sobre quem de fato és. Isso por algum tempo. Mas ao menos que você viva isolado de tudo e de todos, é inútil pensar que ele pode camuflar as reais convicções e intenções de seu coração em relação à sua personalidade e ao seu caráter. Por muito tempo ou para sempre. Pois mais cedo ou mais tarde, não tenha dúvidas que suas próprias ações se encarregarão de revelar a sua verdadeira identidade. Então, de nada serve fingirmos que servimos a Deus. De nada serve fingirmos que servimos a igreja, que fazemos a obra do Senhor, que somos crentes, que somos irmãos. De nada serve, porque tanto Deus já conhece o seu coração, quanto os irmãos, a igreja, a comunidade, há de conhecer a sua verdadeira identidade, mais cedo ou mais tarde. É por isso que em Mateus 7, 16, 18 está escrito, vou ler para vocês. Mateus 7, versos 16 e 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, na verdade, não ficará encoberto aquele que tentar se camuflar ou esconder sua verdadeira identidade, assim como não há necessidade de se apresentar aquele que deseja ser conhecido. As obras ou os frutos se encarregarão de tudo. Então, nem aquele que tem boas obras precisa se apresentar e falar das suas boas obras, nem aquele que tem más obras precisa se preocupar e achar, ou pode se tranquilizar achando que não vai ser descoberto. Você não precisa dizer, olha, minhas obras são boas por isso. Ou, aliás, eu sou cristão, eu sou crente, sou verdadeiro, eu sou sincero porque eu sou assim. Não. As suas obras vão mostrar quem você é. E assim também, quem pratica as obras más, elas irão revelar quem você é. Então as obras, elas tratam de evidenciar tudo. Tanto aquele que age corretamente, quanto aquele que age de forma incorretamente. Tanto o sincero de coração, quanto o falso, quanto o mentiroso, quanto o enganoso. Tudo se revela através das obras, através do fruto. Porque aqui, em Mateus, está escrito que toda árvore boa produz bons frutos. Então, aquele que produz bons frutos é porque é uma árvore boa. E toda árvore má produz maus frutos, frutos maus. Então, não precisa nem se apresentar aquela árvore que é boa, nem precisa tentar se esconder a árvore que é ruim, porque os frutos revelará tanto uma quanto a outra. Diante disso, então, o conselho é que nós sejamos sinceros conosco mesmo, com os demais e com Deus. Se estamos vivendo de modo a honrar o nome do Senhor, glorifiquemos a Deus por isso. Nós, se temos sido falhos e a nossa adoração não tem sido legítima, devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, que é rico em misericórdia. Sejamos sinceros, porque os hipócritas ou os mentirosos não terão parte no reino dos céus. Mas aquele que confessa e deixa, o que acontece? Alcança misericórdia. Então, não sejamos crentes camuflados, não tentamos usar uma máscara. Sejamos o que nós de fato somos. Se, porventura, estamos andando de uma forma que não glorifica ao Senhor, devemos nos arrepender e voltar atrás e fazer o que é o reto. Mas não devemos camuflar os nossos pecados. E no próximo verso, vamos avançar mais um pouco, bem pouco, o verso 13, que diz: e dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Eu quero dar um título também para esse verso 13, que é o seguinte: o sacrifício perfeito nasce de um coração voluntário. O profeta Malaquias, neste versículo 13, ele amplia o alcance da queixa do Senhor contra os sacerdotes. Ele está denunciando a evidente indisposição e má vontade, ou seja, o completo estado de anemia espiritual dos sacerdotes e do povo, que mesmo sem fazer uso de palavras, suas atitudes eram suficientes para revelar a falta de ânimo destes homens em relação ao serviço do templo. Por isso que ele vai dizer que eles estão dizendo: eis aqui que canseira. Estava então mais do que evidente que os sacerdotes tinham os ritos sacrificiais como um peso, e que tal tarefa era demasiadamente cansativa para eles e os aborrecia sobremaneira. Este desprezo ficava muito claro, pois a forma com a qual tratavam o sistema sacrificial, sem a menor reverência e total ausência de voluntariedade em seus corações, tornava este rito em um desacato à autoridade e ao nome do Senhor.
Por isso que o próprio Deus disse em relação ao seu próprio nome, referindo-se aos sacerdotes: o lançastes ao desprezo. Então, ao ter que oferecer o sacrifício ao Senhor, esses sacerdotes eles lamentavam, diziam: que canseira, que algo enfadonho para nós. Então, isso não era verbalizado, mas pela atitude, pela forma pela qual eles faziam esse sacrifício, e ficava evidente que eles estavam desanimados, desmotivados, que eles não viam razão nenhuma para poder oferecer a Deus um culto que fosse perfeito, um culto que fosse verdadeiro e que fosse de acordo com a autoridade, com o poder e com a honra do grande Deus. As reclamações de Malaquias continuam então nesse versículo. Ele diz: vós oferecereis o que foi roubado. Então, ele está dando mais ênfase a esta postura desses sacerdotes, de que eles estavam realmente desmotivados e não estavam dispostos a oferecer ao Senhor o sacrifício da forma correta. Ele vai apontar aqui mais uma ação reprovável desses homens. Ele vai dizer: vós ofereceis o que foi roubado. Só para a gente pensar um pouquinho aqui, refletir, oferecer algo roubado a alguém tem algumas implicações, né? Vou falar apenas duas delas aqui para a gente poder pensar um pouco. Primeira coisa, oferecer a alguém algo que é fruto de roubo é envolver essa pessoa no próprio crime que o ofertante cometeu. Isso demonstra total falta de preocupação e respeito com a reputação desta pessoa. Na verdade, o criminoso nivelou tal pessoa ao seu próprio caráter corrompido. E depois, quem oferece algo que roubou, oferece o que não é próprio, o que não é dele, e portanto, não há nenhum mérito nesta oferta, que não lhe custou nada. Logo, não se trata de nenhum sacrifício verdadeiro, pois não houve nenhum desprendimento da parte do ofertante. Então, oferecer o que é roubado não é nenhum sacrifício. Está oferecendo aquilo que não é teu. Mas, na verdade, o que deve nos deixar ainda mais perplexos é saber que o destinatário desta oferta, que era fruto de roubo, portanto de um crime expressamente condenado pela lei, era o próprio Deus. Era ele o destinatário dessa oferta roubada. Então, oferecer algo roubado a uma pessoa comum já é um tanto quanto ofensivo e criminoso. Imagina você oferecer a Deus algo que é roubado, algo que está expressamente proibido na sua própria lei. Lei esta que os sacerdotes conheciam muito bem, tanto é que era deles a responsabilidade de zelar e de aplicar esta lei em Israel. Então, não era falta de conhecimento, mas era realmente uma decisão no coração de ofender assim ao Senhor. Não era mais possível medir o nível de insanidade espiritual deste povo. Mas não para por aí. Malaquias denuncia também que os animais trazidos à mesa do Senhor eram também coxos e doentes. A tradução da Ara vai traduzir, em vez de coxo, vai traduzir como dilacerado, animal dilacerado, que dá a ideia de um animal que foi arrancado das garras de uma fera selvagem, que por consequência foi mutilado, ou teve partes do seu corpo que foi rasgada à força. E o que sobrou desse animal, os sacerdotes ofereciam ao Senhor em seus cultos como oferta que deveria ser pura e aceitável. O ambiente então era de caos total, ou seja, de trevas, aliás, de densas trevas. Temos aqui um retrato de um povo rebelde, obcecado pelo pecado, cujo comportamento era fruto de uma decisão do próprio coração em resistir ao Senhor. Percebemos um total abandono e desprezo pela lei, um escândalo para o nome do Senhor,
era o povo de Israel. Senhor este que é o mesmo Deus que declarou o seu amor a este povo e provou sua fidelidade para com a sua aliança. Era desta forma que o povo retribuía ao Senhor toda a sua bondade. E então, em seguida, vem uma afirmação do Senhor dizendo: assim trazeis a oferta de animais roubados, de animais coxos, de animais doentes. E em seguida, Malaquias apresenta uma pergunta retórica que diz: aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Então, a resposta obviamente é não. O Senhor não aceita a oferta desse tipo. E principalmente não aceita ofertantes com o coração nesse estado de total corrupção. Algumas aplicações para a gente poder pensar. Falta um pouquinho aqui, acho que vou conseguir terminar. Mais uns 5 minutinhos aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, devemos então sempre examinar e saber como anda a nossa voluntariedade para o serviço ao Senhor. Lembremos que os sacerdotes não tinham nenhuma voluntariedade para prestar ao Senhor os serviços do templo. É preciso nós examinarmos para saber como anda a nossa voluntariedade, para termos certeza de que tudo que fazemos para o Senhor tem sido de maneira voluntária, ou se está faltando em nós um coração voluntário, e devido a isso não temos servido a Deus com a dedicação adequada. Então, devemos analisar se estamos fazendo de maneira voluntária ou se não temos voluntariedade nem sequer para fazer. Prestemos um pouco mais de atenção a nós mesmos, pois temos um coração que é egoísta por natureza, mas que agora regenerado precisa ser treinado para que seja capaz de doar voluntariamente e de boa vontade. Doar seja o que for necessário, seja dinheiro, seja tempo, trabalho, atenção, enfim, doar com alegria. Algumas pessoas têm mais facilidades e outras mais dificuldades nesse aspecto de se voluntariar. Portanto, treine o seu coração. Estude e medite a respeito do fruto do Espírito. Isso vai te ajudar a ser quem você de fato tem que ser. Tem que ser em Cristo Jesus. Ser voluntário no serviço do reino é algo próprio do homem regenerado. O que indica que o que difere disso não convém aos crentes. Ser voluntário é o papel do crente. É algo natural que deve brotar espontaneamente do nosso coração. Sermos voluntários para fazer a vontade de Deus. Sermos voluntários para servir diante de Deus, de acordo com a vontade dele. Algo diferente disso não é próprio do crente. Algo diferente disso não convém aos cristãos. Ser voluntário é sinal de gratidão e de humildade. É o reconhecimento de sua posição de servo diante do seu Senhor. Então, voluntariar-se é servir de boa vontade e sem esperar retribuição. Isto é reconhecer que você é um servo e que o Senhor a quem você deve servir. E depois, a segunda aplicação é que a falta de uma disposição voluntária para servir ou para realizar a obra de Deus é pecado de desobediência para aqueles que estão no reino. O pecado, ele sempre oferece dois caminhos. Ou você se arrepende e o abandona, ou você se acostuma com ele. Nunca, neste último caso, ele não me incomoda mais. Quando você se acostuma com o pecado, ele não me incomoda mais. Embora a sua consciência lhe cobre, você logo trata de convencê-la de que isso não tem nada a ver, de que isso não faz sentido. E está fazendo o quê? Encobrindo novamente o seu pecado. Este processo de encobrir pecados não é algo estático, mas evolui com o passar do tempo. E cada vez mais você se sentirá mais confortável para colecionar mais um de seus pecados e conviver pacificamente com ele. O que você tem feito com os seus pecados? Porque
o nosso coração é egoísta. E se nós não tratarmos dele, se nós não treinarmos o nosso coração para vivermos conforme a vontade de Deus, para sermos voluntários no servir ao Senhor, porque a única forma que Deus aceita o nosso sacrifício é se for voluntário, é se for de boa vontade. Então, quando nós negamos a isso, quando nós negamos de ser voluntários, de servir de forma espontânea e de boa vontade, isso é pecado. E às vezes nós temos o hábito de dizer que não tem nada a ver. Não, cada atitude que nós fazemos que vai em direção contrária a esta verdade, isso é ofensa ao Senhor. E quando nós encobrimos este pecado, sempre chegará mais um para ser encoberto. E a gente acaba acostumando-se com ele. E daqui a pouco, mais outros e outros vão vindo. Nós vamos encobrindo, sem perceber que isso é uma ofensa ao Senhor. E este processo ele tende a crescer mais e mais. O nosso coração vai se cauterizando diante disso. E nós acostumamos com o pecado. Nós temos ele como as pessoas costumam falar, pecados de estimação. Aquele que você não deixa por nada, mas você está sempre cuidando dele ali, fazendo uma maquiagem para que ele pareça ser para que pareça ser algo aprovado por Deus, quando de fato não é. Então, o conselho desta noite é que, para não chegar ao nível dos sacerdotes de Malaquias, sempre que pecar, se arrependa o mais rápido. Ore a Deus e peça perdão a Ele e a quem mais de direito. Abandone as práticas ruins. Afinal de contas, o Senhor já provou o seu amor por você. Não faça como fez o povo de Israel. Não seja insensato, mas como sábio, honre o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado. Nós te louvamos por mais esta oportunidade de falar da tua palavra e que o Senhor possa nos ajudar a ser servos fiéis e voluntários e que nosso coração tenha prazer em servir ao Senhor onde e quando for. Que o teu Espírito Santo possa nos mostrar esta verdade, que nós somos servos e que o Senhor é quem deve ser servido. E que servir ao Senhor não seja um peso para nós, como era para os sacerdotes. Que isso não seja algo que nos enfada, que venha nos cansar, que venha nos causar desânimo, mas que seja algo prazeroso. Que nós possamos fazer isso em reconhecimento da bondade e da graça de Deus que nos alcançou. Que tenhamos sempre alegria em servir ao Senhor. E que isso possa contagiar os demais. E que a nossa igreja seja uma igreja que, de fato, serve ao Senhor. Que, de fato, cumpre o propósito de igreja para a qual ela foi chamada. Que é fazer com que o Evangelho avance. Com que a graça de Deus possa alcançar todos aqueles a quem Ele quiser. É em nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos. Amém. Perna dormente.